A economia brasileira vira e mexe, parece um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Decisões que saem de Brasília, o preço das coisas no supermercado, o dólar que sobe e desce. Como é que tudo isso se conecta? Bom, hoje a gente vai fundo nisso e tentar desmontar essa máquina para entender como ela funciona. A grande pergunta é essa, né? Como que a decisão de milhões de pessoas, sei lá, desde uma compra no shopping até um grande investimento que vem de fora, como que tudo isso vira uma coisa só? Uma engrenagem que faz o país girar. Parece um caos, mas pode acreditar, existe uma lógica por trás. E para a gente conseguir entender, vamos usar uma analogia que ajuda muito. Pensa na economia como se fosse uma máquina bem complexa. A nossa missão aqui, juntos, vai ser abrir o capô e olhar peça por peça as 5 engrenagens principais que fazem essa máquina rodar. E bom, toda máquina que se preze precisa de um motor, certo? Então, a primeira parte é justamente essa: entender o que a economia do Brasil de fato produz. E no centro de tudo a gente tem o famoso PIB, o Produto Interno Bruto. De um jeito bem simples, o PIB é a soma de tudo o que o país produziu e vendeu durante um ano. Então, quando o jornal fala que o PIB cresceu, quer dizer que a nossa fábrica Brasil produziu mais do que antes. Simples assim. Tá, mas o que exatamente esse motor produz? Olha, muita gente logo pensa no agronegócio, na indústria, e sim, eles são super importantes. Mas, quando a gente olha os números, vem a surpresa. O verdadeiro gigante, respondendo por mais de 70% do nosso motor, é o setor de serviços. Agora, o mais interessante aqui é o que esses 72% significam na vida real. A gente está falando de médicos, motoristas de aplicativo, professores, programadores, o pessoal do comércio. É o setor que mais emprega a gente no Brasil e que, no frigir dos ovos, move o nosso dia a dia. Beleza? Já entendemos qual é o motor, mas essa máquina não anda sozinha, né? Precisa de alguém no comando. E isso nos leva para a segunda parte. Quem são os pilotos? Basicamente, a gente tem 2 pilotos principais, e cada um tem um painel de controle diferente. De um lado, você tem o governo federal, que cuida da política fiscal, ou seja, ele decide sobre impostos e onde o dinheiro vai ser gasto. Do outro lado, tem o Banco Central, que mexe na política monetária, usando a famosa taxa Selic como sua principal ferramenta. O painel do governo funciona mais ou menos assim. O combustível da máquina são os impostos que todo mundo paga. Já o volante, a direção, são as decisões de onde gastar essa grana toda. Seja com aposentadorias, com saúde, educação e por aí vai. Já o Banco Central, ele tem uma missão, quase uma obsessão, que guia tudo o que ele faz: manter a inflação na linha. E a ferramenta para isso é a taxa Selic. Pensa nela como o freio e o acelerador. Se a inflação sobe, o BC pisa no freio, ou seja, aumenta a Selic. Se a economia está mais fria e a inflação controlada, ele pode pisar no acelerador, baixando os juros. Certo, mas para esses pilotos guiarem a máquina com alguma segurança, eles precisam seguir algumas regras bem claras. E isso nos leva direto para a terceira parte da nossa análise: as regras do jogo. Desde o finalzinho dos anos 90, para deixar para trás aquela época de hiperinflação, a economia do Brasil se apoia no que a gente chama de tripé macroeconômico. Pensa nele como a estrutura que dá estabilidade para a máquina toda. São 3 pilares. Primeiro, o Banco Central tem que perseguir uma meta de inflação. Segundo, o governo precisa controlar seus gastos para a dívida não sair do controle. E terceiro, o preço do dólar é livre. Ele flutua de acordo com a oferta e a demanda do mercado. Bom, já vimos o motor, os pilotos e as regras. Mas esse jogo não acontece sozinho, não vácuo, né? Vamos avançar para ver quem mais participa dessa história. Além dos pilotos, a gente tem outros 3 grupos que são fundamentais. Primeiro, as famílias, que consomem os produtos e também trabalham. Depois, as empresas, que produzem tudo isso e dão emprego. E, claro, o setor externo, que são os investidores de fora e os países com quem o Brasil faz negócio. E essa interação com o resto do mundo é importantíssima. Pensa nesse fluxo. Quando o Brasil exporta soja ou minério de ferro, por exemplo, entra dólar no país. Agora, quando a gente importa eletrônicos ou trigo, o dólar sai. É essa balança que afeta diretamente o preço do dólar que a gente vê todo dia no jornal. Agora chegamos na parte mais fascinante, na minha opinião. Vamos finalmente juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como a máquina funciona na prática, num grande efeito dominó. É aqui que a mágica acontece. Nenhuma dessas peças funciona sozinha. Uma única decisão de um dos pilotos pode começar uma reação em cadeia que afeta todo mundo. Vamos simular um exemplo bem real para a gente ver isso acontecer. Acompanhe aqui o raciocínio. Passo 1. O governo decide gastar mais do que arrecada.
Passo 2, o mercado financeiro já acende um alerta, fica desconfiado. O risco do Brasil não conseguir pagar suas contas lá na frente aumenta, é o tal do risco Brasil. Passo 3, com essa desconfiança, investidores estrangeiros tiram seus dólares daqui e com menos dólar circulando, o preço deles sobe. Passo 4, dólar mais alto significa produtos importados mais caros, o que faz a inflação subir. Passo 5, o Banco Central, vendo a inflação disparar, é forçado a pisar no freio e aumentar a Selic. E aí vem o ponto final, o passo 6, que afeta todo mundo. Juros mais altos deixam o crédito mais caro, as empresas investem menos e o emprego fica em risco. Olha, essa citação aqui resume a ópera toda perfeitamente. Uma decisão sobre gastos públicos lá em Brasília mexe com o preço do dólar, força uma reação do Banco Central nos juros e, na ponta final, impacta o custo do financiamento do carro e a segurança do emprego de muita gente. Então, a grande lição de hoje é essa. A economia é de verdade uma máquina cheia de engrenagens que estão todas conectadas. Mexer em uma peça, por menor que ela pareça, vai inevitavelmente causar uma vibração em todas as outras. Nada acontece de forma isolada. E para fechar, fica uma reflexão. Com essa visão um pouco mais clara de como as engrenagens funcionam, da próxima vez que aparecer uma notícia sobre a Selic, sobre o dólar ou sobre os gastos do governo, que novas conexões vão saltar aos olhos? O que antes talvez parecesse só um ruído, quem sabe agora começa a fazer bem mais sentido.